Todos já encontraram? Ainda tem uns irmãos procurando ali. Aleluias. Passamos a ler que diz: disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Aleluias. Essa passagem, irmão, é bem conhecida. Essa aqui tem por título, aqui no capítulo 9, a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, aquele que foi um dos maiores apóstolos de Jesus, aquele que era tido como o perseguidor de Cristo. Ele era também foi conhecido depois da convenção dele como São Paulo, Paulo de Tarso. E durante essa vida de Paulo, eu trago aqui para os irmãos, a gente sabe pouca coisa sobre Paulo, que diz aqui na Bíblia. A gente à primeira vista vê que a Bíblia fala um pouco de Paulo, aqui quando durante a morte de Estevão, citam o nome de Saulo. Aqui nos capítulos antes disso, fala que Paulo participou da morte de Estevão quando ele foi apedrejado. Então a Bíblia cita pela primeira vez o nome dele nessa passagem, quando eles matam Estevão e colocam as vestes de Estevão nos pés de Paulo. Então nós não sabemos como foi a infância e nem a juventude de Paulo, mas alguns historiadores dizem que Paulo, ele viveu em Tarso e foi ainda jovem para Jerusalém para estudar as Escrituras. Paulo, ele tem prazer de dizer que em alguns das suas cartas, que ele foi judeu da tribo de Benjamim. Ele foi também um fariseu e também tinha o título de cidadão romano. Mas o que nós não sabemos, irmãos, é que Deus já escolheu Paulo desde o ventre de sua mãe para trazer a palavra de Deus. Deus já havia escolhido ele antes mesmo de nascer, assim como Deus tem escolhido cada um de nós para trazer a palavra dele. Deus tem escolhido cada um neste momento, ainda que você não perceba, mas Deus tem agido na sua vida de maneira silenciosa. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está ouvindo aquela sua oração pela madrugada, mas Deus tem escutado essa oração. Você tem que se colocar no lugar, você tem que ouvir, ou melhor, escutar. Eu costumo dizer que escutar é melhor do que ouvir, mas é a mesma coisa, eu sei que é, mas quando você ouve, é como se não entrasse na sua mente, mas quando você para escutar a voz de Deus, ela permanece na sua mente e no seu coração. Então, voltando aqui ao contexto, Paulo vai muito jovem para estudar as Escrituras, porque era um desejo do seu pai que ele conhecesse todos os costumes do seu povo. Então, além disso, Paulo é instruído. Paulo fala várias línguas e ele estuda todas as Escrituras. Paulo conhece como é que eu posso dizer a palavra? De cabo a rabo, desculpa aí a expressão, mas Paulo conhece todas as Escrituras. Enquanto, antes da convenção de Paulo, ele estudou, ele sabia, mas porque Paulo conhecia as Escrituras de Deus e não acreditava em Jesus? Porque Paulo achava que Jesus era uma farsa. Ele não acreditava, porque o Messias veio e o Messias morreu. Paulo, ele achava que Jesus era uma farsa. Então, o que ele fazia perseguindo o povo de Deus, ele achava que ele estava fazendo o certo. Ele achava que aquilo era o certo, que aquelas pessoas blasfemavam contra Deus. Então, ele achava que era certo ele perseguir aquele povo, matar. E muitas das vezes, irmãos, quando ele não matava, ele fazia com que o povo
aquelas pessoas que ele prendia, renegasse o nome de Jesus em praça pública. E além de mandar apedrejar, ainda crucificar cada um. Eram mortes terríveis. Mas a Bíblia diz que na morte de Estevão, Paulo, que estava lá assistindo aquela cena, e ele vê que Estevão, em nenhum momento Estevão despreza o nome de Deus, que Estevão ainda pede que Deus perdoe cada um que está fazendo aquilo com ele. E ali aumentou ainda aquela ira de Paulo. Então ele vai lá e pede as cartas para ir de encontro àquele povo para destruir. Então Paulo consegue essas cartas e vai para Damasco. A Bíblia diz que Paulo, no caminho de Damasco, Paulo tem aquele encontro com Jesus. E durante esse tempo, esse encontro com Jesus, Paulo vê um clarão e não entende. E ele pergunta: quem és? Quem és o Senhor? Se Paulo conhecesse a Jesus, ele não ia perguntar quem é o Senhor. A resposta que Paulo daria é: eis-me aqui. Porque esta é a palavra de um verdadeiro servo de Deus. Eis-me aqui, porque quando Deus tem um chamado na sua vida, você reconhece a voz do seu mestre. Então sua resposta seria: eis-me aqui. E Paulo não conhecia a Jesus como os apóstolos conheciam, como os cristãos conheciam. Então ele preferia perseguir e matar cada um. Paulo perseguia o caminho como se não houvesse amanhã, porque ele queria destruir. Caminho aqui significa o movimento que os cristãos fizeram. E ele queria destruir esse caminho. Aleluias. Mas Jesus, quando viu que a ira de Paulo estava crescendo cada vez mais, naquele momento ele diz: agora não dá mais, meu povo não vai sofrer mais. Eu vou buscar aquele que eu tinha escolhido no passado. Eu vou resgatar, eu vou tirar a fenda dos olhos dele, porque agora me convém usá-lo para a minha obra. Aleluia, Deus está usando você na obra dele, aleluia. Creia, não deixe, não permita que ninguém tire o foco do seu caminho com Deus, aleluias. E naquele momento, irmãos, naquele encontro, Paulo cai. A Bíblia diz que Paulo cai no chão com o clarão que vê. Ninguém nunca conseguiu olhar para o rosto de Jesus, porque é resplandecente. E Paulo viu o rosto de Jesus e aquele clarão o cegou. E ele cai. E quando ele pergunta: quem és? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo não podia imaginar. E Paulo naquele momento passa na mente dele. O que passa na mente de Paulo naquele momento? Como assim Jesus? Então quer dizer que o Jesus era realmente o Messias, o Cristo? Então o que acontece com Paulo? Naquele momento Paulo cai de arrependimento. Mas irmãos, para tudo tem um propósito. Então Paulo faz o seguinte: o que queres que eu te faça? Irmãos, você está dizendo a Deus agora neste momento: o que queres que eu te faça? Aleluias. Deus está esperando uma resposta. O que queres que eu te faça? Ele está perguntando a você nesse momento. Aleluias. Então Jesus entra em Damasco e lá eu direi o que eu quero de você. Então Paulo fica ali 3 dias. A Bíblia diz que Paulo fica durante 3 dias naquele lugar. Mas o que Paulo fica fazendo naquele lugar? A Bíblia não diz claramente o que ele fica fazendo durante os 3 dias, mas eu acredito que ele fica em oração. A Bíblia também diz que ele passou os 3 dias em jejum. Nem bebeu e nem comeu durante os 3 dias. Irmãos, quando nós não conhecemos a Deus,
nós não sabemos o que nos espera do futuro. Mas quando nós conhecemos a Deus, o nosso futuro já está escrito. Por mais que nós caia, nós temos um Deus que vai nos levantar. E quando nós não conseguirmos levantar sozinhos, Deus envia alguém para lhe ajudar também. Aleluias. E Paulo, passado aqueles 3 dias, Deus vai de encontro a Ananias. Aí vem aqui no versículo 15 que eu li, né? Ananias não acredita. Ananias disse: mas Senhor, como é que eu vou? Aquele homem perseguiu o teu povo, matou tanta gente. Como assim o Senhor está escolhendo ele para ser teu servo? Então, Ananias não queria ir, mas Deus disse: vai, que este é um vaso escolhido. Aleluia, Deus está escolhendo você para ser vaso esta noite. Aleluias. E não importa, meu irmão, muitos vão se levantar, muitos vão dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas essa semana alguém me disse umas palavras que eu fiquei e realmente eu refleti. Que quando Deus nos chama, não podemos ouvir nem da esquerda nem da direita. Temos que olhar aqui e escutar o que vem daqui. Então, meu irmão, não escute o que vem daqui, o que vem daqui. Escute o que vem daqui. Porque Deus é quem vai guiar os seus passos. Aleluias. Então, Ananias vai de encontro a Paulo. E quando Ananias chega lá, só que Paulo já está sabendo que Ananias vai, porque Deus aparece em visão e diz. E Paulo chega, e quando Ananias chega, Ananias diz: eu vim porque Jesus me mandou aqui. Então ele batiza Paulo, ele ora, primeiramente ele ora. E Paulo recupera a sua visão. Caiu umas escamas de seus olhos. Aleluias. E quando caem essas escamas dos olhos de Paulo, ele é batizado. Mas, ainda, irmãos, Paulo teria que enfrentar muita coisa. Não foi bem de repente que Paulo começou a ser um missionário, a fazer a obra de Deus. Paulo ainda enfrentou muita coisa para chegar onde ele chegou. Assim como nós também vamos enfrentar muita coisa por amor de Deus. Nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer tanta coisa na nossa vida, nós vamos cair, nós vamos ser pisados. Alguém vai dizer que não acredita em você, mas não podemos desistir, porque tem muitos para nos criticar, mas Deus tem nos levantado para levar a palavra dele. Então, quando Paulo, aqui no capítulo 19 diz: o perseguidor é perseguido. Quando Paulo sai de encontro para aquele povo ainda em Damasco, ele vai pregando, mas todo mundo sai correndo com medo dele. Como assim o perseguidor da gente vem aqui falar de Jesus? Todos achavam que Paulo era uma nova estratégia da parte dele. Se fosse no nosso tempo também, nós também iríamos correr dele, né? Se ele estava vindo para matar, a fama de Paulo era grande. Então, onde ele passava era para matar, pegar os apóstolos, matar, prender. Então, a fama de Paulo era grande. E quem iria acreditar, de repente, aquele homem que persegue está na sua porta pregando a palavra de Deus? Se fosse hoje, nós também não iríamos acreditar. Mas mesmo assim, Paulo não desistiu. E Paulo vai e continua, mas aquele povo não acredita e começam a perseguir e querem matar. Então Paulo tem que fugir. E quando Paulo foge, a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, Paulo tinha que voltar de Damasco para Jerusalém com os apóstolos presos ou com pessoas aprisionadas. Só que em vez disso, Paulo voltou como o quê? Apóstolo de Jesus. Paulo voltou como um perseguido agora. Paulo voltou pregando a palavra de Jesus para aquele povo, mas mesmo assim ninguém acreditou e fugiu.
Paulo só teve um encontro ainda com Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. E dali, Paulo teve que ir para a Arábia e ficou lá durante 3 anos. A Bíblia não nos diz o que Paulo ficou fazendo lá durante esses 3 anos. Para vocês verem, irmãos, o ministério de Paulo não começou imediatamente assim que aquele encontro de Jesus com ele. Paulo passou por um processo até chegar o momento certo. Aí está você aí querendo que você já comece hoje a pregar, a cantar. E não é assim, você tem que passar por um processo. E o processo é Deus que vai fazer você passar por ele. Não é de uma hora para outra que Deus vai usar você. Você tem que passar pelo processo. É doloroso o processo? Você vai ser quebrado? Vai. Mas Deus vai amassar? Vai. Deus vai destruir você? Vai. Mas Ele vai fazer um vaso novo. Ele vai te moldar. Desculpe, irmão. Ele vai te moldar, Ele vai te amassar. Ele vai colocar um pouquinho de água para amassar, para ficar melhor. Mas Ele vai te moldar. E quando Ele te moldar, irmão, o vaso vai ser uma bênção, porque Ele vai encher. E quando Ele encher, grandes coisas vai ser feita através de você. Aleluia. Mas temos que passar pelo processo. A Bíblia diz que Paulo, ele estudou as Escrituras. Paulo era poliglota, que ele falava várias línguas. Essa aí era a formação que Paulo tinha. Mas qual a formação de Paulo para ser um profeta, um apóstolo de Jesus? Paulo teve que ser instruído também. Mas a Bíblia não é clara. Paulo se isola durante 3 anos. E durante esses 3 anos, Paulo fica em isolamento. Ninguém se ouve falar de Paulo. Alguns historiadores dizem que Paulo teve um ensinamento diretamente do Espírito Santo. E eu creio, porque Paulo não teve um professor nesse momento. E quando Paulo volta desses 3 anos, ele ainda passa 15 dias em Jerusalém. Mas o povo ainda não acredita em Paulo. E Paulo ali vai para Tarso. Quando Paulo volta para a sua terra natal, tem passado os 3 anos, né? Então Paulo fica lá em Tarso, enquanto os outros continuam fazendo a obra. E Paulo fica lá, meio que esquecido no meio desses apóstolos. Mas grandes coisas Deus tem na nossa vida. E grandes coisas Deus fez na vida de Paulo e também vai fazer na nossa. Alguns historiadores também afirmam que Paulo, durante esse tempo que ele ficou em Tarso, ele pregou para a sua família, ele pregou para as pessoas daquela cidade, ele não ficou parado. Então, meu irmão, se você tem um chamado, não fique parado. Continue fazendo a obra, mesmo que ninguém esteja vendo, porque nós não precisamos que as pessoas nos vejam. Nós só precisamos que Deus nos veja. Aleluia, não desista. Você não precisa dos olhos nem da aprovação humana. Você precisa de Deus. E quando Deus manda, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para lhe capacitar para isso. Então Paulo fica em Tarso. E a Bíblia diz que Paulo fica ali 10, e já se passaram 10 anos e Paulo ali. Então, juntando os 10 anos que Paulo está em Tarso com os 3 que Paulo passou isolado, já se vão 13 anos. Para você ver que Paulo não passou de imediato a fazer a obra. Ele precisou ser moldado. Ele precisou passar por tudo que ele fez. Cada apóstolo que ele perseguiu, cada apóstolo que ele bateu, ele precisou passar também pelo isolamento. Ele precisou também ser chicoteado. Precisou apanhar para entender
que Deus é Deus. E quando Ele quer, Ele faz. Então, Paulo está lá bem esquecido, mas alguém lembra de Paulo. E esse alguém é Barnabé. Mas Paulo, ele não fica totalmente esquecido. A Bíblia diz que Paulo repercutiu. As pessoas falavam de Paulo. Aquele homem que perseguia, hoje prega a palavra de Jesus. A Bíblia diz que Paulo, algumas pessoas ainda comentavam sobre isso, que o perseguidor agora era perseguido. Que ele tinha deixado de ser perseguidor e levava a palavra de Deus. Então, Barnabé lembra de Paulo e vai lá para Tarso. Por quê? Porque a obra em Tarso estava aumentando. A obra de Tarso estava aumentando e Barnabé vai lá. E quando Barnabé chega lá, que vê Paulo, a Bíblia diz que Barnabé passou 1 ano com Paulo lá, até ser chamado para Antioquia, onde eles fizeram uma grande obra lá. Durante esse período em Tarso, a Bíblia diz que Barnabé foi como um pai na fé para Paulo. Ele ensinou, instruiu e preparou Paulo. E eles foram em missão para Antioquia. Lá eles fizeram uma grande obra até Paulo voltar para Jerusalém depois de uma grande fome, junto com Barnabé. Irmãos, nós podemos estar esquecidos em um canto, mas Deus vai enviar um Barnabé para lhe resgatar. Deus vai enviar um Barnabé para ensinar a você como servir a Jesus, para instruir você na presença do Senhor. Não esqueça disso. Deus, Ele tem grandes planos na nossa vida. Às vezes é nós que não enxergamos o trabalhar dele. E quando Paulo volta ali para Jerusalém, aí é que ele vai para as missões. Já se passaram, irmãos, 14 anos do chamado de Jesus, do encontro de Jesus e Paulo. 14 anos. Assim, 14 anos para Paulo começar a sua verdadeira missão. Que hoje nós conhecemos ele como um dos maiores profetas, um dos maiores apóstolos missionários. Porque foi através de Paulo que muitas cidades conheceram a Jesus, muitas igrejas foram abertas através do trabalho de Paulo. Então, meu irmão, não desista. Pode passar 1, 2, 3, até 14 anos, mas Deus não esqueceu de você. Deus não vai esquecer. Não importa em que situação você se encontre, Deus, Ele olha por você. Deus está te vendo. Aleluias. Deus está vendo você. Eu não sei qual a maneira que você chegou aqui hoje, mas Deus sabe. Eu não sei o que você pediu antes de sair de casa, mas Deus sabe. E Ele é fiel para responder aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Aleluia, não desista. Paulo, quando ele fez essa grande obra missionária, Paulo ele não desistiu. Ele continuou buscando a Deus, orando, jejuando. Então é isso que Deus quer cada um de nós. Ore, jejue, busque mais. Busque mais, porque grandes coisas tem o Senhor por nós. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Deus tem planos na nossa vida ao qual nós nem imaginamos. São tantas coisas, irmãos, que às vezes a gente nem pensa o quanto Deus tem olhado por nós. Às vezes nós queremos desistir, mas Deus, Ele capacita cada um. Da forma, Ele molda. Então não desista. Se Deus te deu um dom, não guarde para você. Mostre para o mundo que você pode. E você não está aqui para servir ao homem, você está aqui para servir a Deus. Aleluias. Então até aqui o Senhor falou
Até aqui o Senhor está falando. Desde já eu já agradeço minha oportunidade. Eu sei que não foi muito tempo, mas eu acredito que o que Deus tinha para falar com os irmãos, Ele falou. Aleluias. Glória a Deus. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Mara, capacitando cada dia mais essa serva do Senhor, que tem sido uma das colunas aqui dessa obra, né? Desde o início que ela está com a gente. E a irmã Mara é aquela crente constante. E a gente louva a Deus pela vida dela, no nome de Jesus. Porque, irmãos, tem crentes que eles são uma bênção, mas o problema é a inconstância, né? Quando você pensa que está bem, aí não está. Quando você pensa que não está, aí está. Mara não. Para a glória de Deus, vai fazer 5 anos que eu estou pastoreando aqui. O ritmo dela é esse, um ritmo constante. Deus lhe abençoe em nome de Jesus e que continue a lhe capacitar cada dia mais no nome do Senhor. A gente vai ouvir mais um louvor. Eu quero ouvir louvando ao nome do Senhor nessa noite a nossa irmã Virna. Enquanto ela louva, o diácono José Pedro vai recolher dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor, amém? Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? Te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só pra ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu queria ouvir a igreja cantar. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Mais uma vez, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana,
por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Porque o louvor é para ele, a sua vida é para ele, a sua adoração é para ele, a sua casa é para ele, a sua família também é dele. Aleluias! A sua adoração é somente dele, o seu louvor é somente para ele, o seu glória a Deus é só para Jesus. Aleluias! Porque todas as coisas são para ele, são dele, para ele são todas as coisas. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa é para ele. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estamos chegando aos instantes finais do trabalho. Eu queria convidar a secretária para ler a programação e apresentar os visitantes no nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Programação semanal. Segunda-feira teremos o Voz Evangélica às 16 horas. Mas à noite, às 19 horas, teremos ensaio com o grupo Livres para Adorar. A terça será livre. Na quarta teremos círculo de oração. Na quinta, culto doutrinário. A direção do diácono José Pedro e a palavra com o pastor Xavier. Na sexta-feira teremos o Voz Evangélica, às 16 horas. O sábado será livre. No domingo teremos culto de louvor e adoração. A direção da irmã Beatriz e a palavra com a Aline Lima. Quero agradecer a presença de todos os visitantes. Maria de Lourdes, mais conhecida como Irmã Guida. Seu esposo Rocinaldo, ambos da Assembleia de Deus. A irmã Cibele, também da Assembleia. Lívia, que sempre tem nos visitado. Irmã Letícia. Só Letícia, né? E irmã Rita Crente. Como é que a igreja recebe os visitantes? Amém. Glória a Deus, né? Eu quero agradecer aqui, né, as pessoas que nos visitam. A irmã Cibele, né? É a minha vizinha, a Cibele, né? Deus abençoe, Cibele. Quero agradecer também a irmã Maria de Lourdes, né? Seu esposo, Rocinaldo, né? Rocinaldo. Deus abençoe. Sejam bem-vindos no nosso meio. E muito nos alegra a presença de vocês aqui. Viu? Deus abençoe. No nome de Jesus. Quero agradecer também a Letícia, né? Filha da nossa irmã Francinete, o bebezinho dela aí. Deus abençoe. No nome de Jesus. A irmã aqui, Lívia, né? Que é a irmã da nossa irmã Luana. Deus abençoe. Sempre tem vindo, né? Que Deus continue falando no seu coração. Que você, o mais rápido possível, retorne para o seu Pai, né? Para os braços do seu Pai, Jesus, pois Ele está lhe esperando, né? Em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa irmã Rita Crente, essa santa serva do Senhor, ela nos procurou essa semana e ela pediu para se filiar à nossa igreja. Rita Crente. Vem aqui na frente, irmã Rita, em nome de Jesus. Irmã Rita. Ela
tomou essa decisão por livre, como diz o ditado, né? Livre e espontânea vontade. E aí a gente, de bom grado, né, recebe a Santa Serva do Senhor. É uma mulher que gosta de oração. E quando a pessoa vem para contribuir, para somar, sempre será bem-vinda, né, no nosso meio, no nome de Jesus. Se a igreja recebe a nossa irmã Rita, como é que a igreja diz? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Rita. Pode voltar. Vamos nos colocar de pé? Orar encerrando o trabalho. Na quinta-feira teremos culto aqui de doutrina. A irmã Regina avisa que amanhã haverá uma reunião, né? Também com o grupo de mulheres. A gente está se organizando aí para a festa do aniversário de vocês, né? Das mulheres. O 4º ano de organização. Nesse ano vai ser para a nossa realidade, vai ser uma festa grande, né? Para a nossa realidade. E aí, essa festa requer a participação de cada um dos irmãos, né? Graças a Deus o cantor foi doado, né? Mas a igreja ainda tem uns compromissos para serem cumpridos, entre eles som, aluguel de cadeira, né, para o evento. E aí, meus irmãos, a gente conta com a participação de cada um em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esses momentos que estivemos aqui. Deus amado, Deus bendito, queremos, ó Deus, louvar ao Senhor por todos os seus benefícios, ó Pai. Ó Deus, pela sua mão que tem estado estendida a este lugar, ó Deus. Ó Deus, tu tens, ó Deus, estado entre nós, curando, ó Deus, abençoando o teu povo, ó Deus, em todos os sentidos. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito no nosso meio, ó Deus. Muito obrigado por cada um dos visitantes, ó Deus, que estão conosco. Ó Deus, a nossa irmã Guida, o seu esposo Rocinaldo, a irmã Cibele. Ó Deus, a nossa irmã Letícia. Ó Deus, a irmã Lívia. Deus, abençoa o teu povo em o nome de Jesus, ó Pai. Que eles saiam daqui nessa noite em posse de vitória e de bênção, para a glória do teu nome, ó Pai. Te pedimos pela tua igreja, continua a abençoar, abençoa, ó Deus, os eventos que iremos realizar, ó Deus, que o Senhor venha abrir portas, ó Deus, que o Senhor venha fechar a boca do leão, ó Deus, e que a tua vontade prevaleça no nosso meio, em o nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, e as divinas consolações e comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família.